Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, vamos conversar sobre a inauguração em São Lourenço, no sul de Minas, de uma sala destinada a apoiar mulheres vítimas de violência doméstica. De forma remota, participa do programa o promotor de justiça de São Lourenço, Leandro Panaim Rezende. E aqui no estúdio, eu tenho a companhia do primeiro-tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, Marco Túlio Fernandes Alves, adjunto da Seção de Direitos Humanos e Prevenção à Violência Doméstica. Agradeço muito a participação de vocês, sejam muito bem-vindos na TV MP. Obrigado. Doutor Leandro, São Lourenço tem agora, então, uma sala de apoio às mulheres vítimas de violência. É a primeira sala da região e faz parte do projeto Aquarela. Quais são, então, os objetivos dessa sala? Olá, um prazer estar aqui. O objetivo é propiciar o atendimento a essas mulheres vítimas de violência doméstica, exatamente um ambiente acolhedor para que elas possam receber um tratamento especializado num momento tão difícil. Existe uma sala que foi preparada, instrumentalizada para fazer essa recepção. É uma sala informatizada, é uma sala que conta com um espaço kids, porque muitas vezes as mulheres elas têm crianças, e as crianças acompanham nesses acontecimentos. Ali existe um café, uma água, todo um ambiente que sai do contexto do quartel da Polícia Militar ou da delegacia de polícia para humanizar esse tipo de ocorrência. A Polícia Militar é parceira dessa iniciativa. Sim, com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Nossas saudações também ao doutor Leandro, grande parceiro da Polícia Militar lá em São Lourenço. E a Polícia Militar está muito satisfeita de poder fazer parte desse projeto, né, porque é um projeto inovador, justamente busca o acolhimento dessa vítima de violência doméstica. É notório como os militares da cidade, eles reportam, né, como as vítimas se sentem acolhidas nessa sala, né, que é um local que realmente está fora da estrutura da sede da unidade policial. Então a vítima ela se sente mais à vontade, né, como o doutor falou, nós temos o espaço Kids, então a vítima ela pode ir com as crianças, né, enquanto ela está sendo atendida pela equipe da Polícia Militar, as crianças têm ali um espaço para ficarem mais à vontade. Então, realmente, assim, é um projeto inovador e tem tudo para ser de muito sucesso. Doutor Leandro, a Fundação Fênix também é parceira. Qual é a atuação dela? Então, a ideia é que nós possamos unir esforços, não é isso? Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Fundação, que é a grande operadora desse projeto, em parceria com essas instituições, ela fornece o espaço, ela idealiza, e a ideia é justamente nós buscarmos melhorar esse atendimento a fim de que as vítimas, neste momento, possam ser atendidas de uma forma um pouco mais ideal, digamos assim, né, por conta de todo esse contexto. Já chegam ali, muitas vezes traumatizadas, vinda de uma família desestruturada, de um contexto, muitas vezes, sem alimentação, de agressões múltiplas. Então, a ideia do projeto, que é desenvolvido pela Fundação, é nesse sentido, é unir esforços para que a gente possa atender a finalidade institucional, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil e da própria Fundação. Quais são, assim, os maiores desafios? Veja bem, esse projeto, essa sala de atendimento, é a ponta daquilo que nós pretendemos executar ao longo do tempo. Porque ali é o acontecimento que vai girar em torno da agressão. Mas o que nós pretendemos é fazer a conscientização, é fazer o atendimento naquele momento, no primeiro momento, e no segundo momento, nós temos que essa mulher vítima, ela pode ser direcionada para uma especialização de corte e costura, que é uma oficina existente ali na Fundação. O adolescente, filho dela, pode ser inscrito ali na Fundação, numa aula de informática, que também é disponibilizada gratuitamente. Então, a ideia é a gente atuar nesse momento da agressão, e no momento anterior como uma forma de prevenção para que isso não aconteça.
Tenente, o atendimento a essas mulheres, esse atendimento é feito por uma equipe? Isso, o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, ele é realizado pelas patrulhas de prevenção à violência doméstica. Nessas patrulhas, ele é um serviço institucionalizado na Polícia Militar de Minas Gerais desde o ano de 2011. E a partir desse atendimento, ele é dividido em primeira resposta e segunda resposta. Primeira resposta são os policiais que deparam inicialmente com a violência doméstica. Essa segunda resposta são as patrulhas de prevenção à violência doméstica. São equipes especializadas, com capacitação específica e com conhecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica à mulher, para oferecer o encaminhamento devido aos demais órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, assim dando conhecimento à mulher dos direitos que ela tem. É muito importante essa equipe especializada, né? Faz toda a diferença, né? Sim, é importante ressaltar, né, que essa equipe ela é obrigatoriamente composta por um policial militar do sexo masculino e uma policial militar do sexo feminino. Justamente a presença dessa policial militar do sexo feminino gera empatia com a vítima, né? A mulher vítima de violência doméstica, ela se sente, via de regra, mais à vontade para relatar o caso de violência doméstica para uma policial do sexo feminino. Porque nesse momento é preciso ter a escuta, né? E a vítima se sentir segura, né? Sim, a partir do momento que é criada essa empatia com a vítima, ela se sente mais à vontade para relatar com maior clareza todos os tipos de violência que, porventura, ela tenha sofrido naquele episódio de violência doméstica familiar. Tenente, na sua experiência, há um perfil dessa mulher agredida? Hoje na diretoria de operações, né, hoje eu sou adjunto da Major Jane, ela é a coordenadora estadual do combate à violência doméstica em Minas Gerais, e nós realizamos uma análise do Estado, né? Hoje nós usamos a ferramenta Power BI, né, a ferramenta de Business Intelligence, e a partir dessa ferramenta a gente consegue traçar perfis de vítimas e de autores. Então nós percebemos que no Estado o perfil da vítima e também do autor ele varia, né? Por exemplo, o nível de escolaridade, a raça, né? Então, assim, a gente percebe para o norte do estado há um determinado tipo de perfil, no sul do estado há um outro determinado tipo de perfil. Então, a partir dessa análise sistêmica, né, de perfil, de nível de escolaridade, a gente consegue traçar estratégias até para saber lidar melhor com aquela vítima e com aquele autor. E em São Lourenço, qual que é esse perfil? Em São Lourenço nós temos, especificamente de São Lourenço eu não tenho os dados aqui, mas no sul de Minas, sim, de maneira geral, o perfil da vítima, ela tem um nível de escolaridade que varia do ensino fundamental ao nível médio e geralmente são vítimas de cútis branca. A gente faz um breve intervalo e na volta vamos falar mais sobre o projeto Aquarela. Até já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. A inauguração da sala de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em São Lourenço faz parte de um conjunto de ações promovidas pelo projeto Aquarela. Doutor Leandro, quando surgiu esse projeto Aquarela? O projeto Aquarela, ele surge a partir do momento em que a Fundação, o Ministério Público e a própria Polícia Militar identificam a necessidade de se fazer valer os direitos das pessoas vítimas de violência doméstica. São direitos humanos que a gente visa proteger. E a Fundação, então, idealizou, junto com o Ministério Público, um projeto mais amplo de atendimento, não só à vítima de violência doméstica, mas como seus familiares, os filhos, o agressor, para que se faça um programa semelhado àquele de redução de danos aplicado aos drogadictos, né? A fim de fazer o atendimento de toda a cadeia de violência, do início ao fim. Então, atendimento ao adolescente. Muitas vezes a mulher ela precisa de uma cesta básica porque falta alimento em casa, e a Fundação ela faz isso tudo, esse atendimento integral para a gente fazer ou buscar essa diminuição nesses índices e resgatar a família, o adolescente, os filhos.
Porque a violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, mas sim toda a família, né? As crianças, então, nem se fala, né? Nós temos casos de atendimento ali na fundação, porque ali também é oferecido um reforço escolar, é oferecido ali um atendimento especializado para a criança, de filhos que visualizaram a mãe ser agredida e até morta. Então, o trauma que isso cria é muito grande, e a gente precisa resgatar esses filhos, até porque eles serão espelhos daquilo que eles viram dentro da sua casa. A gente sabe que um filho de um agressor ele tem uma probabilidade de se tornar um agressor também no futuro. Então, quando a gente aplica recursos humanos e financeiros nesse tipo de atividade, nós estamos economizando recursos e prevenindo esses acontecimentos no futuro. Tenente, quais são as maiores demandas da mulher em situação de violência? As maiores demandas são justamente com relação a medidas protetivas de urgência, né? Muitas das vezes elas não têm conhecimento dos direitos que ela tem. E aí entra o trabalho das patrulhas de prevenção à violência doméstica, justamente atuando nesse ciclo da violência, né? Esse ciclo da violência compreende ali o aumento da tensão, a explosão da violência e efetivamente após a lua de mel. E a gente fala ciclo porque ele sempre retorna para o mesmo lugar se não houver uma intervenção assertiva dos órgãos públicos. Então, no caso da Polícia Militar, em parceria com todos os órgãos da rede de enfrentamento, nós buscamos atuar nesse ciclo para quebrar esse ciclo da violência e ele não se repita. Pois doutor Leandro, o tenente estava falando justamente desse ciclo da violência, né? Que começa com uma tensão, depois tem uma agressão verbal, física, aí pode ter uma trégua, mas aí volta e a repetição começa, né? Volta tudo de novo. O que pode ser feito, então? Quais as ações para romper esse ciclo de violência? As ações são exatamente essas que nós para fortalecimento das instituições que atuam nessa seara. Polícia Civil, Polícia Militar e a sociedade civil organizada. Nós buscamos tudo isso a fim de fazer a conscientização, né, desse público-alvo, para que a gente não chegue na ponta lá e ter que buscar o atendimento da mulher agredida, né, porque isso é o mais complicado para nós. Então, a busca dessas parcerias que nos impele e que nos move para que a gente consiga atender a essa nossa expectativa. Então, quais são essas ações aí da polícia para tentar romper esse ciclo de violência? Hoje, as patrulhas de prevenção à violência doméstica, elas realizam 9 etapas, que vão desde a inserção da vítima, inserção do autor no protocolo, encaminhamentos da vítima, contatos com testemunhas, monitoramento da vítima, do autor. Então, por meio dessas 9 etapas, que duram em média de 2 a 3 meses, essa vítima e esse autor estão sendo efetivamente acompanhados pela Polícia Militar, a Polícia Militar pode fazer o encaminhamento para todos os órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica. Eu cito, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos o NUDEM, Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, nós temos o CONCIV, do Tribunal de Justiça, desembargadora Evangelina Castilho, grande parceira nossa, a doutora Patrícia Rabicur, aqui do Ministério Público de Minas Gerais, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Combate às Violências Domésticas, também grande parceira nossa. Então, os órgãos eles têm contato direto conosco e nós com eles. Então, a partir do momento que a Polícia Militar vê que há uma necessidade de encaminhamento da vítima, é feito um relatório descritivo das ações realizadas pela Polícia Militar, das ações que a Polícia Militar entende ser necessária dos outros órgãos componentes dessa rede, e a partir daí os órgãos atuam em rede efetivamente para dar o melhor atendimento e efetivamente quebrar esse ciclo da violência. Mas não é mágica, essa quebra não é mágica, ela é um processo, né? Sim, é um processo. Como eu falei, só da parte da Polícia Militar esse acompanhamento dura de 2 a 3 meses, fora os encaminhamentos posteriores e as ações que serão realizadas subsequentemente pelos demais órgãos da rede de enfrentamento. Tenente, as mulheres quando pedem socorro institucional, elas já estão muito vulneráveis, né? Sim. Quando elas chegam a pedir socorro. Sim, as formas de pedir socorro são variadas, né? A própria ligação no 190, aquele socorro imediato, inicial,
né? Hoje nós temos em algumas unidades policiais um WhatsApp, né, da equipe policial, WhatsApp institucional. Então as mulheres elas conversam muito com as equipes ali. Eu cito o exemplo aqui da primeira companhia independente de prevenção à violência doméstica de Belo Horizonte, né, que foi criada em 2017. Então a gente observa no dia a dia o contato dessas vítimas com os militares é muito próximo. E até por essa ferramenta, né, tecnológica, os militares podem passar os direitos das mulheres, oferecer o encaminhamento, né, além dessas 9 etapas que são cumpridas de forma protocolar. Hoje você percebe que as mulheres buscam mais a ajuda? Sim, sim. É uma questão interessante, né? Até quando nós analisamos questões estatísticas, dizer que o número de ocorrências de violência doméstica está aumentando ou diminuindo, nós não podemos analisar esse número de maneira absoluta. Então, se ele estiver aumentando, talvez tenha um lado positivo. Qual seja esse lado positivo? Talvez está tendo menos subnotificação, né? Que é a chamada cifra negra da segurança pública. Essa cifra negra é quando a vítima ela não se sente à vontade para denunciar, ou tem medo, né, ou por questões financeiras, dependência econômica do marido, ela não denuncia. Então, talvez hoje, por as vítimas conhecerem mais os seus direitos, né, terem mais acesso, hoje a porta de entrada no sistema de proteção à vítima ele é ampliado, justamente por essa rede de enfrentamento. Então, talvez ela tenha mais coragem hoje para denunciar, ela se sinta mais acolhida. E isso tem esse lado positivo. Se está chegando aos órgãos policiais, ao Ministério Público, à Justiça, um conhecimento maior sobre o número de ocorrências e de fatos envolvendo violência doméstica, isso talvez tenha um lado positivo, que é o lado de que elas estão denunciando e efetivamente estão procurando seus direitos. A gente faz mais um intervalo. É ligeiro. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao terceiro e último bloco do Ponto a Ponta, que hoje conversa sobre a inauguração de uma sala de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em São Lourenço. Doutor Leandro, a violência ela se expressa de várias formas, né? Geralmente as mulheres elas pedem socorro e denunciam quando há agressões físicas, mas existem as agressões psicológicas que também são terríveis, né? Sim, e nesse contexto, a Lei Maria da Penha, ela evoluiu muito quando se trata de violência, porque até então o que se tinha de entendimento é essa violência, essa ameaça, essa agressão, esse chute, soco, esse empurrão. E hoje nós estamos num outro patamar, né? A mulher, quando ela é psicologicamente agredida, ela também recebe a proteção. A legislação também reconhece isso como uma forma de agressão e dá a ela proteção. E de diversas maneiras. Quando, por exemplo, a mulher é agredida psicologicamente em razão da roupa que ela usa, da religião que ela tem, os locais que ela frequenta, ou até mesmo através de vigia, né? O agressor ele vigia a tal ponto que ele tira da mulher a sua liberdade. Nós temos, inclusive, hoje o stalking, que é um crime previsto, e nós observamos muito isso ao término dos relacionamentos, né? A mulher é vigiada, ela é monitorada, e a lei hoje confere proteção a esse tipo de violência, o que nós não tínhamos antes com tanta frequência e nem com tanta eloquência como nós temos agora. Então, todo esse arcabouço de proteção, ele vem em função desta vítima. Não só mais a agressão, o chute, o soco, mas tudo isso, né? Aquela humilhação, aquela diminuição, isso tudo está previsto na Lei Maria da Penha, que foi um grande ganho para o mundo jurídico e para as vítimas nessa seara. Tenente, existem ainda outras formas de agressão? Sim, né? A lei ela prevê várias formas diversas de violência, violência psicológica, violência moral, violência física, violência patrimonial. E a mulher, ela sendo vítima de qualquer tipo de violência, ela pode e deve denunciar aos órgãos públicos.
A violência é crime, né? Tem que deixar bem claro isso, né? Sim, né? A violência é crime, deve ser denunciada e combatida pelos órgãos públicos. E como o doutor bem disse, né, a Lei Maria da Penha foi um avanço enorme no combate à violência doméstica e ela vai ao encontro hoje, né, dessa questão da justiça e dos órgãos públicos olharem também pela vítima, né? Antigamente, há tempos atrás, os órgãos públicos talvez se preocupavam só em combater, né, e reprimir o autor. E, às vezes, a vítima ela ficava em segundo plano. Então, talvez a lei ela tenha sido um avanço nesse sentido, né, as medidas protetivas de urgência. Hoje nós temos o artigo 25A também, né, que prevê o crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, todo um arcabouço legislativo, jurídico, de proteção à mulher. Doutor Leandro, qual a importância de se interiorizar a política de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica? Esse é um dos grandes desafios do Ministério Público, não é? Sim, mas em cada cidade, em cada comarca, existe um promotor de justiça atuando, né? E nós precisamos aproveitar dessa capilaridade do Ministério Público e das polícias para ali atuar de forma adequada. Porque o que muitas vezes se pensa é que só nos grandes centros é que nós temos esse tipo de ocorrência com mais frequência. Mas nós, que trabalhamos no interior, a gente verifica que muitas vezes, quanto menor a cidade, mais desestruturada a cidade, ali é que se faz necessária a presença das instituições, dos planejamentos e de todo esse atendimento à vítima de violência. E o Ministério Público busca e está aí para isso, né? A função institucional nossa vai nesse sentido e onde houver um promotor de justiça, nós vamos atuar da mesma forma. Tenente, a Polícia Militar fez várias cartilhas voltadas para os agressores, para a vítima. Eu queria que o senhor falasse dessas cartilhas e quais os focos de cada uma delas. É uma cartilha para os agressores, para as vítimas? E uma cartilha que orienta de forma geral a Lei Maria da Penha. Eu gostaria, antes de falar das cartilhas, só queria deixar registrado para o doutor Leandro, né, os militares lá elogiaram a atuação do Ministério Público lá em parceria com a Polícia Militar, relataram que tem sido um grande parceiro da Polícia Militar, justamente com a criação dessa sala. Então, esse projeto de interiorização, né, hoje também a Polícia Militar está nos 853 municípios de Minas. As patrulhas de prevenção à violência doméstica, desde 2019, houve um aumento de mais de 400% dos municípios atendidos. Então, esse projeto de interiorização também é uma preocupação da Polícia Militar e esse papel em conjunto é importantíssimo. Quanto às cartilhas, eu gostaria de mostrar, nós temos aqui, né, cartilhas produzidas pela Polícia Militar. Então, nós temos cartilhas voltadas para orientação para as vítimas, uma cartilha, né, que orienta de forma geral sobre a Lei Maria da Penha e uma cartilha para os autores. Essas cartilhas, de forma geral, elas são distribuídas nas grandes operações realizadas, as operações preventivas, né, igual agora no mês de março. Nós tivemos uma operação estadual, foi uma operação nacional e também realizada aqui no estado de Minas Gerais, que é a operação relativa ao mês da mulher. Então, essas cartilhas são distribuídas de forma preventiva, de forma a orientar as vítimas, né? Cada uma tem um foco, né? Para os autores, o objetivo da cartilha é explicar o que é a violência, né? Até para ele ter conhecimento, o que você está fazendo é uma violência contra a mulher. Sim. Você pode ser responsabilizado criminalmente. Então, esse é o objetivo de mostrar para ele o que é o ciclo da violência. Para as vítimas, mostrar os direitos que ela tem, né? Quais são os direitos, relatar sobre as medidas protetivas de urgência. Como eu falei, muitas desconhecem, né? Nós temos aqui nós tivemos um relatório em 2022 da Polícia Civil, um relatório muito bem feito, um relatório diagnóstico sobre o estudo dos feminicídios consumados em Minas Gerais. Observou-se que mais de 89% das vítimas de feminicídio consumado em Minas Gerais não tinham medidas protetivas de urgência. Então, a importância de se orientar a vítima, né, para realmente obter essa medida protetiva de urgência, né, para que ela tenha esse, por exemplo, dentre os aspectos legais previstos quanto às medidas protetivas, temos o afastamento do autor do lar, né, a possibilidade de encaminhamento da vítima com os filhos para um abrigamento provisório. Então, uma série de ações que buscam a proteção dela.
Tenente, tudo passa pela educação, né? Sim, a conscientização é importantíssima e talvez por essas cartilhas, mídias digitais, né? Hoje nós temos as ferramentas digitais também, Instagram, Facebook. Por meio dessas ferramentas nós buscamos orientar, né? Nós temos tem várias pessoas que seguem esses perfis oficiais, acredito também do Ministério Público, e nesses perfis oficiais é uma ferramenta muito importante de difundir essa informação até para que chegue ao conhecimento dessas vítimas quais são os direitos que elas efetivamente têm. Onde as pessoas então encontram essas cartilhas? Essas cartilhas são distribuídas durante o policiamento ordinário, né, e também durante essas grandes operações. Nas sedes das unidades policiais, as vítimas também podem se direcionar e perguntar sobre a disponibilidade delas. Porque os focos são distintos, né? Sim, nós temos o foco para o autor, para a vítima e um foco de orientação geral. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui na TVMP, espero revê-los em breve e agradeço também muito a sua companhia. A gente se vê no próximo Ponta a Ponta. Até lá!